A ascensão da extrema-direita no Brasil tem relação direta com as redes sociais e com os discursos extremistas, né, aqui no Brasil. Nesse livro aqui, Vai pra Cuba, a gênese das redes de direita no Facebook, o Marcelo Alves dos Santos Júnior, ele já aborda, a partir das eleições de 2014, como as redes sociais afetaram aquele pleito e tudo o que veio dali em diante. Esse livro foi lançado agora em 2019 pela editora Apris e é baseado na dissertação de mestrado do Marcelo. O livro trata basicamente das eleições de 2014, que era ali o período em que o Marcelo estava fazendo mestrado, ele já está terminando o doutorado, mas para o livro existem alguns apontamentos, né, e já algumas reflexões sobre a eleição do presidente Jair Bolsonaro. A ideia para esse trabalho começou com uma inquietação a partir da descoberta, né, de uma análise mais informal da página no Facebook Revoltados Online, inclusive uma página que deixou de existir exatamente pela quantidade de fake news que propagava. E aí, quando foi pesquisar, o Marcelo percebeu que existia uma série de páginas com conteúdo semelhante. E aí a pergunta que pairava na cabeça do Marcelo era mais ou menos assim: o PT é um partido absolutamente moderado, inclusive criticado por muitos grupos de esquerda exatamente por sua moderação e por ser tão menos de esquerda quanto se esperava, e porque mesmo assim existem surgiram esses discursos tipo, vai pra Cuba, seu comunista, e coisas parecidas quando se falava com relação ao PT e tudo mais. E paralelamente a isso, começaram a surgir diversos discursos contra o regime democrático e todas as suas instituições, o que inclui o conhecimento científico e a própria imprensa, né, o próprio jornalismo. Já na introdução, o Marcelo conta pra gente que já lá em 2014, ou seja, 4 anos antes das eleições de Bolsonaro, uma certa articulação já estava acontecendo entre Jair Bolsonaro, Olavo de Carvalho e diversos blogueiros e youtubers de extrema direita. Isso gerou uma rede, né, gerou um contexto que facilitou e proporcionou uma eleição que até então era vista como algo impossível, né, transformou Bolsonaro em mito e fez com que as ideias absolutamente grosseiras dele ganhassem proporção nacional e fez com que ele fosse eleito. É muito importante perceber nesse livro como essas coisas elas foram feitas ao longo dos anos. Uma rede tão extensa como essa, ela não surge em pouco tempo, não surge semanas ou meses antes de uma eleição, por exemplo. Por exemplo, para montar essa rede toda, os direitistas, né, vamos chamar assim, eles passaram esses últimos 4 anos viajando pelo Brasil e fazendo encontros, hangouts e lives e tudo mais para conseguir arregimentar esse pessoal, uma coisa que a gente não estava vendo, mas que estava acontecendo no interior do Brasil, nos estados mais do interior, nas cidades mais do interior. Ele se encontrava com jovens que usavam a internet, usavam Facebook, YouTube, blogs no interior do país, nas cidades do interior, para começar a construir toda essa ideia dele em torno de diversas coisas que o antipetismo propaga e trabalhar assim a ideia dele do mito salvador da pátria brasileira. E aí vou deixar o livro um pouco de lado porque eu vou colar aqui um pouco, né, que as pautas do chamado antipetismo, elas foram ganhando força, né, ao longo desses anos, são discursos inclusive muito difíceis de serem entendidos pela imprensa tradicional, pela esquerda tradicional, exatamente porque são muito loucos, assim, você fica, gente, mas as pessoas acham isso mesmo, né? Porque são ideias um pouco absurdas. Então a ideia de extinção do PT era muito propagada, se fala muito, né, no controle ideológico esquerdista da América Latina por meio do Foro de São Paulo, conspiração para a implantação de uma ditadura comunista e a ideia da fraude nas urnas eleitorais, que é uma ideia que durou até muito próxima, na verdade, até o dia da eleição, e aí surpreendentemente, a partir do momento que o Bolsonaro ganhou com uma boa margem, a ideia da fraude nas urnas eletrônicas ela simplesmente desapareceu. Nunca mais se falou nisso, nunca mais pensou em fraude. E nesse livro, o Marcelo ele detalha o que ele intitula de rede antipetista, que é uma rede dentro da internet, né, uma rede de canais, de grupos e de páginas no Facebook e em outras redes, que se alinham com esse tipo de raciocínio que eu acabei de falar. E aí ele dividiu em 6 grupos, né, para poder classificar, porque cada grupo, cada um desses canais, dessas páginas, tem uma certa forma de abordagem que ele reuniu em 6 grupos. São os direitistas orgulhosos, os liberais, os anticorrupção, o institucional, o intervencionista e os trolls, que é quem tá ali para fazer piada. A pesquisa dele também apontou a clara existência de robôs para fazer comentários e postagens. Então, por exemplo, ele fala de uma página que tinha, sei lá, 10 posts em 1 minuto. Isso é humanamente impossível, você publicar 10 posts em 1 minuto e produzir e tal. Então, assim, claramente mostrava a estratégia do uso de robôs.
E nesse livro, o Marcelo, ele aponta o Olavo de Carvalho, né, o professor Olavo de Carvalho, como a grande mente, né, da rede antipetista, porque basicamente todos esses grupos, eles usam as ideias do Olavo de Carvalho como base para o raciocínio dele. O Olavo de Carvalho foi uma das primeiras pessoas que começou a usar a internet para divulgar suas ideias conservadoras e de extrema direita e antipetistas, e começou a ter uma certa legião de fãs por conta disso. Então meio que ele é o grande precursor dessa rede antipetista na internet. E são ideias loucas que ele propaga sem nenhum embasamento factual e científico, como por exemplo, ditadura comunista do PT, o papel conspiratório e secreto do Foro de São Paulo e o controle do establishment da cultura política por uma ideologia latino-americana de esquerda. E ao longo do livro, o Marcelo ele vai destrinchando e apontando como funciona essa rede antipetista e uma relação muito próxima que tem com o conservadorismo extremo e muitas vezes com a religião. Além, é claro, de todos entenderem o PT como grande mal da humanidade, enfim, tudo que precisa ser acabado no mundo. E ele vai analisando tudo isso com um embasamento teórico muito importante e com muitos dados, né? Eles desenvolveram, orientação e tudo mais, desenvolveram uma forma de analisar esses dados que foi bem bacana. Tem números interessantes aqui apontando pra gente, números e nomes, então vale muito destrinchar esse trabalho pra gente entender, né? O trabalho com embasamento teórico-científico. A importância desse livro ela pode ser resumida um pouco numa frase que está na conclusão do trabalho, que é: compreender os discursos direitistas de forma profunda pode até mesmo ser uma chave para elucidar a crise recente das esquerdas e apontar direcionamentos futuros. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem tiver interesse em comprar o livro, né? Na verdade eu vou deixar o link da Amazon, mas ele tá vendendo em vários lugares da internet. Comprando no site da Amazon você ajuda o blog, o canal a se sustentar, a gente ganha uma pequena comissão, mas o mais importante de tudo é que você possa ler o livro e entender, porque é um trabalho muito inovador, né? Hoje em dia algumas pessoas já pesquisam o bolsonarismo, mas o trabalho do Marcelo começou lá em 2014, quando o Bolsonaro ainda não era exatamente uma figura tão proeminente. Ele funcionava muito dentro dos campos de extrema direita, mas ele percebeu que existia um movimento já na eleição da Dilma e do Aécio, de uma direita conservadora extrema que estava atuando nas redes sociais, e como as redes sociais elas de certa forma influenciaram para que aquele pleito fosse muito acirrado e consequentemente que todo o discurso seguinte já acontecesse uma movimentação muito clara de impeachment da Dilma no dia que ela ganhou. Essa movimentação já aconteceu, que culminou no impeachment, e hoje em dia a gente tem o governo de Jair Bolsonaro, né? Então esse trabalho é bem bacana por causa disso, principalmente quando a gente percebe que ele não surgiu agora, né? Que ele surgiu já lá em 2014. Então é isso, um beijo, espero que vocês gostem do livro, gostem dos vídeos e até o próximo.